Olá, eu sou a professora Márcia e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a cidade de Santo André, que é onde eu moro. Mas antes de começar a falar sobre a cidade de Santo André, precisamos falar do nosso país. O Brasil é um país que fica localizado na América do Sul. Vamos localizar a cidade de Santo André dentro do nosso país. Aqui temos um mapa do Brasil. Nele conseguimos ver o estado de São Paulo em vermelho. Dentro do estado de São Paulo, vamos encontrar várias cidades. Este é o mapa do estado de São Paulo. Nele conseguimos ver a região da Grande São Paulo, além de outras regiões. Na região da Grande São Paulo, encontra-se a cidade de Santo André e os seus vizinhos, São Bernardo do Campo, São Caetano, entre outras cidades. Este é o mapa da região do Grande ABC. Conseguimos ver a cidade de Santo André bem ao centro, de azul escuro, e as cidades vizinhas de São Caetano do Sul, lá em cima em amarelo, Diadema à esquerda de cinza, São Bernardo do Campo à esquerda abaixo de azul claro, Mauá acima à direita em verde, Ribeirão Pires embaixo de Mauá de vermelho, Rio Grande da Serra está em rosa logo abaixo de Ribeirão Pires. Este é o mapa da cidade de Santo André. Podemos ver a área de proteção dos mananciais, que é essa parte verde, e a área urbana, que é a parte amarela. A vegetação predominante no município de Santo André é a Mata Atlântica. Nos parques e nas áreas de preservação ambiental, nós podemos ver várias árvores e animais da Mata Atlântica. Este mapa de Santo André foi dividido por bairros. Temos na cidade de Santo André 112 bairros aprovados pela Câmara Municipal. Grande parte da população da nossa cidade é descendente dos imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, japoneses e alemães, além, claro, dos indígenas e africanos. Também tivemos, na década de 1960, um fluxo migratório de pessoas de outros estados. 20% hoje da população são baianos, mineiros e paranaenses. Este é o mapa da parte urbana de Santo André. E aqui ao lado nós vemos os nomes dos bairros dessa região urbana. Nós temos o Campestre, Bangu, Casa Branca, Cata Preta, Centro, Cidade São Jorge, Condomínio Maracanã, Jardim, Jardim Alvorada, Jardim Alzira Franco, Jardim Ana Maria, Jardim Bela Vista, Jardim Bom Pastor, Jardim Cristiane, Jardim das Maravilhas. Nós temos muitos bairros. Com certeza, um desses bairros é aonde você mora. Consegue enxergar o nome do seu bairro? Este é o mapa da região de proteção ambiental. Ao lado nós vemos vários bairros que compõem essa área da proteção ambiental. Entre eles, nós conseguimos ver o Parque Pedroso, Recreio da Borda do Campo, Jardim Clube de Campo, entre outros. Será que você mora num desses bairros?
Agora vamos falar um pouco sobre os símbolos e a bandeira de nossa cidade. Bom, trouxe para vocês aqui o brasão da cidade de Santo André. Brasão de armas ou simplesmente brasão é um desenho especificamente criado obedecendo às leis com a finalidade de identificar indivíduos, famílias, corporações, cidades, regiões e nações. Aqui nós vemos o brasão de Santo André. E esta é a bandeira de Santo André. Bem ao centro podemos ver o brasão de Santo André. A bandeira de Santo André é representada pelas cores azul e branca, que são os símbolos da cidade. No brasão há uma frase grafada em verde sob o fundo amarelo, fazendo alusão às cores que representam o Brasil. A cruz de Santo André, em formato de X, já que Santo André fora crucificado em forma de cruz e os colonizadores eram jesuítas. Sob o brasão é colocada uma edificação em forma de fortaleza, que representa a presença dos bandeirantes na fundação da cidade. O lema Paulistarum Terra Mater, ou Terra Mãe dos Paulistas, faz alusão à fundação do município de Santo André, como marco zero da história do povoamento do Planalto Paulista. Este é o hino de Santo André. Eu gosto muito do hino de Santo André, é um dos meus hinos favoritos. O hino a Santo André foi oficializado pela Lei Municipal número 541, de 16 de fevereiro de 1950, com letra do professor José Amaral Wagner e a música de Luiz Carlos da Fonseca e Castro. A letra diz assim: Santo André, livre terra querida, forja ardente de amor e trabalho. Em teu solo semeias a vida, em teus lares há pão e agasalho. Salve, salve, torrão andreense, gigantesco viver industrial. Teu formoso destino pertence aos que lutam por um ideal. Três figuras de heróis bandeirantes, Isabel, o cacique e o reinol, constituíram os troncos gigantes das famílias paulistas de Skol. Salve, salve, torrão andreense, gigantesco viver industrial. Teu formoso destino pertence aos que lutam por um ideal. Se tu fosse no início um castigo, hoje as bênçãos do céu sobre nós. Santo André, o teu nome bendigo, berço e tumba de nossos avós. E aí ele repete o estribilho, né? Salve, salve, torrão andreense, gigantesco viver industrial. Teu formoso destino pertence aos que lutam por um ideal. Eia, pois, a caminho da glória, Santo André, do herói quinhentista. Tu serás para sempre na história, marco zero da história paulista. Salve, salve, torrão andreense, gigantesco viver industrial. Teu formoso destino pertence aos que lutam por um ideal. Depois que conhecemos o brasão, a bandeira e o hino de Santo André, nada melhor do que conhecer alguns pontos turísticos de nossa cidade. Não vou conseguir colocar todos, porém escolhi alguns bem legais para a gente conhecer. O primeiro que eu trouxe foi a Sabina, Escola Parque do Conhecimento. É um centro de ciências com a missão de gerar
preservar e difundir o conhecimento por meio de acervos, exposições, aquários, terrário, experimentos, simuladores, planetário, teatro digital e outros serviços. Trata-se, portanto, de excepcional recurso didático para a aprendizagem de linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Já fui várias vezes a Sabina e é muito divertido. Lá podemos ver animais marinhos, podemos ver pinguins, podemos ver dinossauros e muitas outras coisas sobre astronomia, sobre reciclagem. É muito interessante, vale a pena visitar. Se você ainda não foi, assim que reabrir, vá, é muito legal. O próximo ponto turístico que eu trago para vocês é Paranapiacaba. Nós falamos um pouco sobre Paranapiacaba no primeiro vídeo da história de Santo André. Em 1860 começou a construção da São Paulo Railway Company. Paranapiacaba surge como um acampamento para os trabalhadores que construíam um trecho da linha de ferro da Serra do Mar. A empresa manteve os trabalhadores nessa região para realizarem a manutenção dos trilhos, sabe? Em 1946, a empresa passou a ser administrada pela Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, terminando assim a presença dos ingleses na região. No tempo dos ingleses, a vila de Paranapiacaba apresentava assim um ar europeu, romântico, com casas de madeiras, quintais separados por cercas vivas, árvores e muitas flores. E as ruas eram bem calmas, tranquilas. Em 1982, começou uma luta pela preservação da história da ferrovia inglesa e o desejo de transformá-la em polo turístico, com um clima mágico, histórico e cultural, como casas, matas e trilhas diferentes. Hoje, Paranapiacaba conta com 2 museus, o Castelinho, que é uma construção vitoriana que serviu de residência para o engenheiro da ferrovia, e o Funicular. São 3 galpões situados no pátio da ferrovia, onde podemos ver as locomotivas, o carro fúnebre e vários outros trens e objetos. Eu já fui nesse museu, é muito interessante. A gente consegue ver várias coisas dessa época. Paranapiacaba é cercada por 3 importantes unidades de conservação: o Parque Nascentes, a Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba e o Parque Estadual da Serra do Mar, todos com um cenário natural fantástico, com trilhas fáceis ou difíceis. Bom, para fazer uma trilha requer acompanhamento de um guia habilitado e cadastrado pela prefeitura. Não pode fazer nenhuma trilha sozinho não, viu? É um bom passeio para se fazer em família, bem divertido e bem histórico e bonito. O próximo ponto turístico que eu trago é o Teatro Municipal. O projeto arquitetônico do Teatro Municipal foi aprovado em 22 de maio de 1965. A assinatura do projeto é da empresa Rino Leve Arquitetos Associados e do paisagista Roberto Bulli Marx. Naquele ano, o prefeito era Fioravante Zampol. Sua inauguração foi em 1971. A grande inauguração foi com a estreia da peça Guerra do Cansa-Cavalo, de Osman Lins. Santo André passou a abrigar um teatro com 3 palcos de funcionamento simultâneo.
existe um fosso para a orquestra com a capacidade para 45 músicos. Eu já dancei quando era pequena neste teatro. É um teatro maravilhoso e os bastidores dele são fantásticos. Já assisti muitas peças de teatro e muitas danças também lá. Vale a pena conferir. Tenho certeza que muitos papais e muitos mocinhos vão gostar desse próximo ponto turístico. Eu sei que tem muitas meninas e muitas mamães que também gostam de futebol. O próximo ponto turístico é Estádio Bruno Daniel. Foi inaugurado em 15 de novembro de 1969, com a realização do Troféu Brasil de Atletismo. E em 14 de dezembro do mesmo ano, foi realizado o primeiro jogo de futebol no local, com um amistoso entre as equipes do Santo André e do Palmeiras. Olha, é segredo, mas eu vou contar para vocês. Nesse jogo, o Palmeiras ganhou de 4-0 no Santo André. O nome do estádio foi uma homenagem ao Bruno José Daniel, que foi vereador e prefeito da nossa cidade de Santo André. O estádio é conhecido por sediar os Jogos do Santo André e foi palco de jogos, entre outros campeonatos, como o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, e até do Brasileirão. O próximo ponto turístico é um lugar muito bonito. É o Parque Natural e Municipal do Pedroso, também conhecido apenas como Parque do Pedroso. É uma unidade de conservação de proteção integral. Tem 812 hectares e abriga importantes mananciais, e trata-se de um rico trecho da Mata Atlântica. O Parque do Pedroso é uma unidade de conservação e proteção ambiental, estabelecido por lei. Na década de 70, o parque abriu para visitação pública e em 1º de maio de 1982 é inaugurado um teleférico no parque. Eu fui nesse teleférico, ele era muito grande, muito divertido, muito legal. O teleférico do Parque do Pedroso era uma atração turística de Santo André. Porém, em 1990 ele não era mais usado, pois a manutenção dele era muito cara. A infraestrutura do parque é uma ampla área arborizada com rica vegetação nativa, variada fauna, especialmente de aves, playground, campo de futebol, quadra para a prática de esportes, uma cancha de boccia, quiosque com churrasqueira, alamedas e trilhas para fazer caminhadas, além dos representantes ricos fragmentos da Mata Atlântica, dos 842 hectares do Parque Natural do Pedroso. Guardam também ainda 15 lagos, 37 nascentes, cachoeira e estão inseridos na bacia hidrográfica do Alto Tietê, na bacia da Billings, subbacia do Rio Grande. Este ponto turístico é muito legal e muito bonito. É o Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa. O museu, por meio de seu acervo, apresenta a memória e a história de Santo André. As exposições retratam as transformações que vão se delineando durante a cidade, seja no espaço urbano, social, econômico, político ou cultural.
Dessa forma, esse espaço de cultura visa valorizar as pessoas, o lugar onde vivem e o seu legado cultural. Esse museu foi o primeiro grupo escolar da região do ABC. A escola foi construída em terreno doado por Clara Tom Flacker e seu marido Secundino Domingues. Inaugurada em 1914, recebeu mais tarde a denominação de Escola Estadual Professor José Augusto de Azevedo Antunes. Funcionou como escola até 1978, quando a prefeitura fez uma permuta com o governo do estado e o local passou a ser ocupado pelo Serviço de Promoção Social da prefeitura, até que em 1990 foi instalado o museu. A disposição das salas em forma de U, interligada por um alpendre, cria um agradável pátio interno. Agora vamos conhecer um pouco sobre a política de nossa cidade. O primeiro conselho que regeu a nossa cidade foi o Conselho de São Bernardo. Foi o primeiro conselho intendência a governar o município de São Bernardo. Começou em 11 de maio de 1890 e foi até 29 de setembro de 1892. Ele foi composto por Francisco José da Silva, João Batista de Oliveira Lima e Giuseppe Dal Souto, todos do Partido Republicano Paulista. Esse conselho governava as regiões das atuais cidades de Santo André e São Bernardo do Campo. Francisco José da Silva ocupou o cargo de presidente do conselho até o dia 29 de setembro de 1892. O primeiro prefeito da cidade de Santo André foi Décio de Toledo Leite. Ele iniciou como prefeito de São Bernardo em 9 de julho de 1938 e assumiu a prefeitura de Santo André em 30 de novembro de 1938. Seu mandato foi até o dia 20 de setembro de 1939. Ele nasceu no dia 29 de março de 1904, em São Paulo. Era advogado. Em 1938, foi nomeado pelo interventor Adhemar de Barros como prefeito de Santo André, que na época abrangia toda a região do ABC. Uma das ações de destaque de sua gestão foi a transferência da sede do município de São Bernardo aqui para Santo André. Ele enfrentou resistência de alguns políticos locais que apoiavam o seu antecessor, Felício Laurito. Foi exonerado a seu pedido, em setembro de 1939. Após esse período, ele exerceu outros cargos no Juizado do Trabalho. Faleceu em 7 de março de 1973. Agora vamos falar um pouco sobre o nosso atual prefeito, agora do ano de 2021. O prefeito é o Paulo Serra, Paulo Henrique Pinto Serra. Foi eleito 2 vezes seguidas como prefeito de Santo André, com o primeiro mandato de janeiro de 2017 até dezembro de 2020 e o atual mandato que iniciou em janeiro de 2021. Paulinho Serra, como é conhecido, nasceu em maio de 1973 na cidade de Santo André, na qual vive e trabalha até hoje. É neto dos saudosos Américo Pinto Serra e Leonardo Caruso. É filho do advogado Paulo Américo Pinto Serra e da médica Regina Helena Caruso Serra. Sua esposa é a senhora Ana Carolina Rossi Barreto Serra e ele é pai da pequena Maria. Cursou economia pela USP e direito na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.
foi eleito vereador de Santo André 2 vezes consecutivas, de 2005 até 2012. Em 2020, foi reeleito com 76,85% dos votos. Fim! Espero que vocês tenham gostado de aprender e conhecer mais coisas sobre a cidade de Santo André. Beijo, pessoal, até o próximo vídeo.